Da onde vocês estão falando, pessoal? Vamos ver se minha live continua indo longe. Obrigada, pessoal. Me falem da onde vocês estão me escutando, estão me vendo. Ah, que legal. Ah, que legal, Kátia. Seja bem-vinda. Capital, São Paulo, New Jersey, ah, que delícia. Belém do Pará. Bem eclético aqui a turma. Campinas, São José dos Campos, Espírito Santo, ó, que legal. Rio de Janeiro. Muito bom. Londrina. Eita, adoro Londrina. Bahia. É que eu morei em Londrina, tá, pessoal? Vitória, São Sebastião. Legal. Então tá, pessoal. Bom, sejam bem-vindos todos. E a gente vai falar hoje sobre transformação, tá? Então, não sei se vocês perceberam, mas eu coloco várias fotos minhas, né? De antes e depois. E coloco tanto de corpo como de rosto. E aí tem muitas pessoas que acabam duvidando ou achando que é um pouco difícil. E hoje, foi hoje? Acho que sim, né? Ou ontem, sei lá, eu coloquei a foto daquele ator, né? Que fez o Batman, que é o Christian Bale. E realmente ele teve que fazer muitas transformações no corpo. É uma coisa assim impressionante, realmente. No Batman você já vê, né, ele teve que transformar, ganhar muito músculo, mas teve um outro filme, eu não sei direito qual foi o filme, que ele teve que fazer, ele perdeu muito peso, depois ele ganhou peso, né? Então num período pequeno, até diz que a esposa dele reclama que ele faz isso com o corpo dele, mas é trabalho dele, né? Então, para vocês entenderem que a gente consegue transformar o corpo, tanto para o bem como para o mal. E é engraçado porque as pessoas, quando elas olham uma pessoa que engordou, elas não acham tão estranho, mas isso também é uma transformação, né? Quando você vê uma pessoa magra e depois de, sei lá, 2 anos, 3 anos, você encontra a pessoa e a pessoa tá mais gorda, né? Ou tá com sobrepeso, ou tá obesa, não sei, né? É uma transformação também, né? Então, a transformação não é só pro lado bom, né? Tipo, é engraçado como as pessoas criticam quando consegue ver uma pessoa que transformou o rosto de uma forma bonita, rejuvenesceu, ou, né, emagreceu, conseguiu secar. Isso daí elas acham estranho. Mas quando a pessoa olha, né, uma pessoa que envelheceu ou uma pessoa que engordou muito, né, tipo, eu assisto um noticiário e há pouco tempo um dos jornalistas, um repórter que eu gosto muito, ele perdeu o filho. E aí ele ficou um tempo afastado e voltou faz pouco tempo. E dá pra ver, tadinho, tipo, né, hoje eu fiquei até emocionada, tipo, ele fazendo esforço, tudo, ele já era muito magro, mas assim, você vê a mancha no rosto dele, eu não vou falar o nome da pessoa, mas você já vê as manchas, isso é tudo estresse, né, é cortisol. Então, infelizmente é isso, o nosso corpo, ele responde muito bem todos os nossos sentimentos, ações, hábitos, tanto para o bem como para o mal. Algumas das coisas que acontecem com a gente, infelizmente a gente não tem controle, né? Como por exemplo, nesse caso. E aí, do mesmo jeito que a gente não tem controle, a gente sofre, tudo isso reflete exteriormente, né? Do lado de fora. Então, todas as coisas que a gente faz diariamente, seja na alimentação, seja em hábitos, como por exemplo, a pessoa que fuma, a pessoa que bebe muito, a pessoa que, por exemplo, trabalha no sol ou que toma muito sol, tudo isso reflete. Isso na pele, eu tô falando, no rosto, tá? Mas no corpo a mesma coisa. Então, aquela foto que eu mostro minha não é atual, tá, pessoal? Foi uma transformação que eu fiz no meu corpo
quando eu estava com 49 anos. Né? Então, na verdade, a vida inteira eu controlei meu peso. Desde os 13 anos eu faço dieta, que foi quando eu comecei a engordar. Tá? Então, quando eu comecei a engordar, eu sofri um bullying. Não, já é muito triste. 13 anos, na verdade, é quando a gente tá virando mocinha e a gente quer, né, paquerar, essas coisas. Aí eu comecei a engordar. Na mesma época, eu comecei a ter problemas de pele. Olha que beleza, né? E só que com 13 anos eu sofri esse bullying. Na época a gente nem falava bullying, mas foi uma coisa assim que me marcou bastante. Era um rapaz que eu paquerava e eu tava gordinha e tal. E o rapaz falou assim: ah, vai tomar emagrecinho, depois você fala comigo. Não que eu fui paquerar, nada, mas assim, eu acho que ele percebeu que eu paquerava. E ele falou isso, né? Vai tomar emagrecinho. Era tipo um remédio de emagrecimento da época, muito famoso. E aquilo foi muito chocante pra mim, né? E aí eu prometi, nunca mais eu vou ser gorda, nunca mais eu vou, né, passar por isso. Às vezes é bom. E aí eu comecei a fazer todos os tipos de dietas, parei de comer. Só que assim, quando a pessoa tem tendência a engordar como eu tenho e até hoje, não é uma coisa fácil. Ah, é só fechar a boca. Não, não é fechar a boca. E outra coisa, fechar a boca você pode perder peso, mas também você perde saúde, né? Então, eu fiz tudo que era possível fazer. Eu fiz todos os tipos de dieta. Então, eu sempre fui um ioiô. Eu emagrecia, engordava. Até que quando eu morei em Los Angeles, eu conheci esse estilo de vida que eu tenho até hoje, que foi com a suplementação, que foi com o shake. Isso eu tinha 24 anos. Né? Então, antes disso eu tinha morado em Paris. Então, em Paris eu fiquei bem gordinha. Então foi assim um verdadeiro ioiô, né? Eu era sempre um sobe e desce, sobe e desce. Aí quando eu encontrei essa forma de controlar o meu peso, eu achei uma forma tranquila. Principalmente porque todas as vezes que eu fazia dieta, eu ficava muito fraca. Eu fazia dieta, eu caía doente, garganta inflamada. Então era aquela coisa, eu perdia peso, mas eu perdia a saúde. E com esses suplementos, não. Eu percebi que eu estava perdendo peso, mas eu estava bem, eu estava saudável. E eu não tomava os suplementos naquela época para saúde. Eu nunca procurei, né, esses suplementos ou shake porque eu queria ficar saudável, queria ficar com a pele boa. Não, gente, eu tinha 24 anos. O meu intuito era um só, perder peso. E quando me apresentaram, me falaram, você vai perder peso. E me ensinaram o que eu tinha que fazer. Então, realmente comecei a fazer certinho e eu vi, poxa vida, perdi peso, tô me sentindo bem, tô saudável. E eu falei, bom, então eu encontrei uma fórmula para eu tomar pro resto da minha vida. E assim foi. Quando eu voltei pro Brasil, não tinha o shake aqui, não tinha empresa aqui. Aí eu, de novo, sem isso, né, eu voltei a engordar um pouco, aí entrou no Brasil. Quando entrou no Brasil, voltei a tomar e aí eu nunca mais parei. Mas o que acontece? Eu sempre controlei meu peso dessa forma. Só que eu tenho tendência a engordar. Por incrível que pareça, as pessoas me veem hoje, acho que não tem. Mas eu adoro comer, amo comer. Quando a pessoa senta comigo numa mesa, minha mãe que sempre fala, ela falou, filha, nossa, dá gosto de ver você comer. Porque quando você senta na mesa com uma pessoa que gosta de comer, você vê que ela tem aquela vontade de comer, né? Aquelas garfadas pequenininhas, assim. E aí a minha mãe, ela sabe que eu sempre sofri com peso desde pequena, né? Que eu sempre controlei o peso. Então, sempre foi dessa forma. E eu, às vezes, eu oscilava 2 quilos pra cá, 2 quilos pra lá, mas sempre mantendo, né? Mantendo um peso bom. Até que quando eu tinha aos 48 anos, eu rolei uma escadaria. E foi bem feio mesmo. Aí eu tive que usar aqueles coletes de cervical. E tanto que até hoje eu tenho, assim, sequela, que fala, sei lá, né? Então eu tenho essa parte aqui do meu corpo, ela é muito dura, né? Então imagina agora, depois da cirurgia. Então eu sempre tô fazendo massagem, tudo, para relaxar um pouco essa região, porque essa região dura, tensa, ela sobe todo pro rosto também. Então eu tenho aqui a cervical, eu tenho sempre que estar fazendo massagem, mas eu tenho a minha lombar bem ferradinha, né? Que foi o que eu machuquei também.
Então toda hora eu tô fazendo físio, né? Então hoje eu não posso fazer tipo muita atividade física como eu fazia antes. Então eu tenho alguns cuidados, né? Por causa desse tombo. E aí, isso foi aos 48 anos. E quando eu caí, como eu já não pude treinar, eu sempre treinei, eu tive que parar de treinar, eu também comecei a comer errado. Aí, ó, juntou tudo. Eu tinha levado o tombo, parei de treinar, eu tava numa fase ruim, né? Eu tinha mudado de cidade, várias coisas assim ao mesmo tempo. Eu acho que quando a energia não tá bom, por isso que eu falo, né? Quando a energia não tá bom, até cair da escada a gente cai. E então foi um monte de coisa. E aí eu comecei a entrar num modo meio assim, saco cheio. Nossa, a Margot também tem isso? Sim, tem. E aí eu não tinha mais disciplina pra nada, tava comendo errado, já não tava treinando, sabe? E aí eu comecei a acreditar que não, eu já ia chegar aos 40, 50 anos em breve. E aí eu falei, ai Margot, a vida inteira você fez dieta, a vida inteira você controlou o peso, a vida inteira você foi disciplinada, já vai chegar aos 50 anos, desencana, né, não tem problema. E aí eu comecei meio que sabe, querer vender isso pra mim. Eu queria acreditar nas coisas que a maioria das pessoas falavam pra mim, 50 anos, não, já tá ficando velho, sabe aquelas coisas? E aí eu comecei a desencanar e eu realmente aumentei bastante o peso. E eu acho que já até vocês que me seguem aqui, ou vocês são novas, tem vários vídeos que eu mostro dessa época. Aí, 90 dias antes de completar 50 anos, eu fiz um desafio comigo mesma. Então, eram 90 dias. Eu tinha 90 dias para completar 50 anos. E aí eu falei, eu vou fazer um desafio 90 dias comigo. E eu vou fazer de uma forma onde eu posso, onde eu quero mostrar, primeiro para mim, mas também queria mostrar para as pessoas que tudo era da nossa cabeça. Que a gente, do mesmo jeito que a gente dá desculpas, a gente também consegue encontrar soluções. E aí o que eu fiz? Eu falei, eu vou fazer durante 90 dias, eu vou fazer uma rotina alimentar. Então, eu fiz de uma forma radical. Né? Hoje eu não faço mais nada radical, já vou avisando. Mas nesse período eu quis ser radical, porque eu precisava de uma transformação. Então, 90 dias eu eliminei as coisas que eu sabia que eu não poderia comer. Eu tinha feito um exame antes, e que é um exame onde fala as coisas que o seu corpo tem um pouco de alergia, né? Que inflama as suas células. E aí eu tinha esse resultado, só que não ficou lá. Eu não quis nem saber. E aí eu fui lá no exame de novo, então eu tirei todas essas coisas que estavam inflamando as minhas células, né? O meu corpo, por 90 dias. Então tirei totalmente glúten, totalmente lactose. Claro, né? Fritura, açúcar também eliminei. Afinal de contas, eu ia fazer 90 dias de transformação. Suplementos, não parei nenhum, até mesmo porque eu precisava realmente suplementar, né? Fiz uma dieta super normal, não comi nada de especial, nada de, comidinha, contadinha. Não, eu fiz uma dieta controlada, na controle de proteína. Eu tive a ajuda do meu marido, que ele é educador físico. Nesses 90 dias, eu treinei todos os dias na minha casa, dentro do meu apartamento. Eu não fui pra academia, eu não tive personal. O meu marido me deu um treino. Eu assisti os vídeos dele, assisti YouTube, procurei alguns profissionais que eu achei divertido, fiz Tabata, né, que chama, fiz Tabata, fiz yoga, que foi na verdade uma época que eu comecei a fazer yoga em casa, comecei a fazer meditação também, então eu fiz todas essas coisas em casa. Com coisas simples, eu usei o sofá, eu tinha alguns aparelhos, porque o meu marido tinha, então eu tinha peso, tinha corda, tinha elástico, bola, coisas simples. E quando eu viajava, eu treinava ou no hotel, ou onde eu estava viajando, mas eu treinei todos os dias, de segunda a segunda.
Lembrando, pessoal, que era um prazo de 90 dias, não era para sempre e nem ia levar aquela vida, mas eu queria saber o quanto eu conseguiria transformar o meu corpo aos 50 anos com coisas muito simples, né? Alimentação simples. Lembrando que suplementação eu sempre suplementei, então eu não coloquei a mais, tá? E eu sempre falo a importância disso. Então, suplementação, alimentação simples e treino em casa. Então eu falei, não é para não ter desculpa, a prova de desculpa. Se alguém chegar para mim e falar assim, ai Margot, eu não tenho tempo, mentira, porque eram treinos rápidos, tinha dias que eram 20 minutos, porque era todos esses treinadores de YouTube, essas coisas, eles mostram treinos rápidos, né? 20 minutos, 30 minutos, Tabata é muito rápido também. Então, sinceramente, você não ter 20 minutos para exercitar o seu corpo, já é desculpa para mim, tá? Então, eram treinos rápidos. Ah, Margot, eu não tenho dinheiro para pagar a academia. Não precisa, pode treinar em casa. Sofá, né? Ah, não tenho o pezinho? Vai carregar outra coisa, vai carregar saco de arroz. É assim, é a prova de desculpa mesmo. Não tive personal, então foi isso. E eu fazia o meu tempo. Acordava mais cedo e fazia. Então foram 90 dias e nesses 90 dias eu transformei o meu corpo, tá? Se vocês me perguntarem, Margot, você tem a mesma taxa corporal de gordura assim hoje? Não, eu não tenho, não vou mentir. Até mesmo que agora, desculpa, eu fiquei um bom tempo sem treinar, né, pessoal? Que eu fiz a cirurgia. Então agora que eu voltei para fisioterapia, mas a fisioterapia também é mais alongamento, eu tô fazendo alguns exercícios bem de leve, né? Não consegui ainda voltar para a minha atividade física. Então, gente, o corpo transforma muito rápido. E dependendo da sua idade, transforma mais rápido ainda, né? Esse transformar rápido, infelizmente, é pro ruim, tá? A gente perde massa magra, a gente acumula mais gordura, né? A gente perde, né? A gordura, por exemplo, do rosto fica mais flácido. Então, infelizmente, tá? Então, eu tô sendo verdadeira. Mas em 90 dias, realmente, eu transformei o meu corpo aos 50 anos. E assim, eu cheguei a uma taxa de gordura realmente, assim, impressionante. Mas por quê? Treino e alimentação. Treino e alimentação, pessoal, vocês transformam o que vocês quiserem, tá? Então, se vocês olham para aquele ator, a transformação que ele fez foi treino e alimentação. Então, se você quer chegar a pele e osso como ele chegou, alimentação. Se você comer completamente errado ou não comer ou fizer um monte de coisa errada, você vai secar daquela forma. Coitado, ele deve ter detonado o corpo para chegar daquela forma. Se você quiser engordar, pode ir lá. Tem aquele cara que fez aquele livro do lanche do McDonald's, que ele comeu só McDonald's por não sei quantos dias, e aí, né, ele queria saber realmente o resultado. E é isso, você também consegue, tá? E se você quiser moldar o seu corpo para ganhar músculo, como esses atores ganham em tão pouco tempo também, é muito treino, né? Mas é a alimentação correta, gente. Alimentação à base de proteína, tá? E não tem como você não mudar o seu corpo. Eu sou casada com um educador físico. E desde o dia que eu conheci ele, porque quando eu conheci, que ele não é o pai dos meus filhos, tá, gente? O pessoal fala assim, nossa, ele, que família bonita, tudo, mas ele não é o pai dos meus filhos. E quando eu conheci, eu nunca gostei muito de fazer musculação, vou ser bem sincera aqui, mas eu sempre fiz, eu sabia da importância, então eu sempre fiz. Mas eu sempre gostei de fazer atividades mais assim legais, né? Antes eu corria, então eu fazia bike, fazia Muay Thai, né? Coisas mais assim, musculação mesmo eu não gostava. E ele que me falou, Margot, musculação é uma das coisas mais importantes. E quanto mais velho, você envelhece, mais você precisa fazer. Então, é uma coisa que ele sempre me falou. Então, foi uma das coisas que eu aprendi. E mesmo, tipo assim,
quando a gente quer perder peso, a gente tem aquela ideia que a gente precisa fazer muito aeróbico, correr muito, não sei o quê. Sim, você vai. Mas você tem que associar isso junto com a musculação, porque a musculação aqui vai fazer você aumentar sua massa magra. E é a massa magra que vai queimar a gordura, tá? Então, essas coisas todas eu fui aprendendo. Então, a alimentação e musculação é o que vai fazer você transformar o seu corpo e o seu rosto. Então, quando vocês olham, e aquilo lá, pessoal, foram 30 dias sem nada, tipo, Margot, você fez alguma aplicação, bom, lipo não dá, né, em 90 dias não dá pra você fazer lipo. Outra coisa, pessoal, eu gravei todos os dias, eu ia no meu Instagram, eu tenho aqui, eu faço live aqui com vocês, mas antigamente eu não gostava, eu odiava fazer live, fazer essas coisas, nada. Então, o que eu fiz? Eu abri uma conta separada do meu Instagram, e que as pessoas não conheciam, mas eu documentei, né? Já hoje nem existe mais. Eu documentei todos os dias lá, inclusive aquele primeiro vídeo que eu falo, oi pessoal, hoje eu vou começar a minha transformação, então eu vou todos os dias documentar aqui com vocês. Então eu documentei, então ia lá, né? E aí o meu rosto também secando. Então é impressionante o que a gente consegue fazer para o nosso corpo quando a gente faz coisa errada ou coisa certa. E pro meu rosto, o que aconteceu no meu rosto? Mais ou menos em 2019, eu acho que eu tava com 51 anos, né, eu acho. Então, 2019 também foi um ano bem complicado pra mim, e acho que foi um dos anos, assim, que eu fiquei, assim, com mais triste na minha vida, não sei. Não, quer dizer, já tive alguns, né, mas foi um ano bem complicado pra mim. E aí, realmente, eu senti, né, assim, se vocês forem olhar as fotos, o que eu mais senti mesmo no meu rosto foi um derretimento. Se eu mexo no meu rosto, por exemplo, ó, quando eu mexo no meu rosto, é um rosto firme, pessoal, não é um rosto flácido, não é um rosto mole, tá? Mas isso porque, na verdade, a minha alimentação sempre foi boa. E como eu tenho a suplementação, eu sempre, mesmo sem saber, eu bati a meta da proteína, né? Isso é muito importante. E isso eu só aprendi depois com muito estudo. Então, a meta da proteína, como eu sempre suplementei, sem querer, eu já tinha uma quantidade boa de proteína no meu organismo, independente da alimentação. Porque os suplementos que eu tomo, né? Eu tenho esses hábitos, barra de proteína, a maioria dos suplementos que eu tomo tem muita proteína, então sem querer eu já bati a meta da proteína. Mas quando eu comecei a trabalhar com as massagens, com essa coisa facial, eu tive que estudar muito, porque aí já não era mais o meu rosto, era o rosto de muitas alunas, era o rosto de muitas pessoas. E às vezes fazendo as call com elas, aí quando eu falava assim, faz assim no seu rosto, e eu vi elas apertando, parecia papel, era muito fininho, era muito flácido, né? E às vezes jovens, né? E aí o que acontece? Algumas tinham mais resultados do que outras. E aí eu fui também, né, estudando o porquê. E aí a gente chegou nessa coisa tão importante que além da alimentação, porque a alimentação eu sempre falei, a alimentação é a base, é o alicerce do nosso corpo, pessoal, é o que a gente coloca para dentro. Isso é tranquilo, acho que todo mundo entender, né? Não precisa ser um Einstein pra gente entender que a gente é o que a gente come, né? Tanto pro bem como pro mal. Mas essa coisa que eu tive que entender do lance da proteína foi realmente essencial. E eu falo hoje, né, esse período, já vai fazer quase 40 dias da minha cirurgia, eu vi também a transformação. E eu falo para vocês, tem coisas aqui ainda hoje que eu não posso fazer. Então, eu não posso fazer exercício no pescoço, eu não posso fazer muito exercício na papada, no pescoço, que é uma das regiões que eu mais transformei o meu rosto, né? Faço muito exercício, muita massagem aqui, mesmo pra papada, ó. Eu tô com tape aqui, ó, pessoal. Por quê?
Porque como eu não posso fazer exercício aqui, então você já sente uma flacidez. Então no pescoço eu não posso fazer muita coisa a não ser as massagens que eu voltei há pouco tempo, né? Então eu faço as massagens bonitinho, mas eu não posso fazer muita coisa ainda nessa região. E se eu pego aqui, ó, principalmente perto da cicatriz, aqui eu já sinto um pouquinho de flacidez. Por quê? Porque a alimentação tá boa, a proteína tá boa, mas falta o exercício, né? Então, se vocês me perguntarem, Margot, é possível qualquer pessoa transformar o rosto? Sim, é possível qualquer pessoa transformar o rosto sem que você compare com outra pessoa. Ah, a Margot teve essa transformação. Nossa, eu vi uma foto de uma outra pessoa que teve aquela transformação, eu quero ter aquilo. Não é dessa forma. Quando eu falo que é possível transformar tanto o corpo como o rosto, eu falo que é possível transformar o seu rosto, mas nas suas possibilidades. Pessoal, desculpa que ainda minha voz fica rouca. Então, nas suas possibilidades. Não se comparando com outra pessoa, porque existem vários fatores, né? Não é o fator apenas, eu tô fazendo todas as massagens, todos os exercícios que a Margot tá falando, né? Aí eu tô comendo, né, certinho. Sim, então se você fizer dessa forma, comer certinho, fazer, né, ter uma rotina saudável de exercício, tudo, você vai ter a sua transformação de uma forma muito legal, muito boa. Mas existem outros fatores, como por exemplo, genética, conta, não tem como. Tem a idade, né? Tem fatores como, por exemplo, né, algumas pessoas. Eu tive que fazer a escolha de não tomar mais sol. Nunca mais vai tomar sol? Não, gente, não é assim, nunca mais vou tomar sol. Sim, eu vou tirar férias, vou pra praia. Mas o sol que eu falo pra vocês eu era rata de tomar sol, né? Então, se eu tenho piscina no prédio, final de semana eu ia descer pra tomar sol, independente de eu estar numa viagem ou não. Eu morava na cobertura, eu tomava sol, né? Às vezes até durante a semana, porque eu amava tomar sol, pessoal. E quando eu comecei com as massagens, eu falava, eu vou fazer tudo, menos deixar de tomar sol. Mas aí depois eu tive que mudar também, né? As pessoas falam, como que você conseguiu clarear a sua pele? Eu não tomo mais sol, pessoal. Eu estou bronzeada, isso é autobronzeador, por incrível que pareça. Aliás, eu adoro essa marca. É da... Ai, esqueci, meu Deus do céu. Vou lembrar, depois vocês me perguntam. Mas é uma espuminha, né? Adoro. E ela funciona super bem. Enche o saco um pouco às vezes, né? Mas assim, é porque é outra cara quando você... Porque, gente, eu sou branca. E como eu sempre tomei sol, eu nunca imaginei que eu era tão branca. Mas quando eu vejo as minhas fotos de morena, porque eu fico muito morena, me dá também, né, um pouco de saudades. Mas são escolhas. E sol, pessoal, sol, infelizmente, faz muito mal para a pele. Do mesmo jeito, poxa, Margot, a gente precisa da vitamina D. Sim, a vitamina D não é aquele sol que você esturrica. Não é esse sol. Para você pegar a vitamina D saudável, é realmente do meio-dia às 2, não é aquele solzinho da manhã. Não sei se vocês sabem. Eu tomo sol toda manhãzinha, eu tomo sol. Não é aquele sol que te dá a vitamina D. A vitamina D é o sol, aquele sol forte, do meio-dia às 2, mas são 15 minutinhos. Então, outra coisa, não adianta você passar protetor solar pra pegar a vitamina D. Você não pode ter nada no corpo, né? Mas também não precisa tomar sol no rosto. Pode ser um sol que você pega no braço, na perna, 15 minutinhos dentro desse horário. Essa é a vitamina D que você pode pegar todos os dias. Inclusive, quando eu tô trabalhando, bate um sol na minha varandinha, aí eu pego um pouquinho assim no braço, na perna. Mas eu tomo um suplemento vitamina D. Porque a vitamina D, que hoje já falam que nem é vitamina, tá, pessoal? É um hormônio. É um dos hormônios mais importantes que a gente precisa. Mais importantes do corpo, né? Então, a gente precisa ter a falta de vitamina D causa muitos males para o nosso organismo. Então, se você não tem um solzinho, você vai ter que suplementar. E eu suplemento todos os dias, né? Então, eu parei de tomar sol, porque infelizmente o sol ele quebra as fibras, né, do tecido.
as fibras elásticas, então também, infelizmente, acelera o envelhecimento e acelera a flacidez, tá? Tanto o corpo como o rosto. Bom, nem preciso falar de tabagismo e álcool, né, pessoal? Isso daí é uma coisa que eu acho que todo mundo entende o quão faz mal. Ai, mas eu adoro tomar uma tacinha de vinho. Então, tudo é aquela coisa. Se você toma a quantidade correta, você vai fazer bem. Se passar daquilo, vai fazer mal. Como a mesma coisa pode fazer bem ou mal, sim. No caso do café, no caso do chocolate, no caso do álcool, no caso o vinho, se você você come e toma na quantidade correta, vai te fazer bem. Tanto no prazer, né, porque uma tacinha de vinho à noite e tal, como também, né, o vinho ele tem o resveratrol, então, e também dá o prazer, né, então vai te fazer bem. Um pedacinho de chocolate meio amargo também vai te fazer bem, tem coisas que faz bem. O problema é quando a pessoa não conseguiu comer aquele tabletinho amargo. Eu tenho que comer meio chocolate, aí vai fazer mal. Eu não consigo tomar uma tacinha de vinho, eu tenho que tomar meia garrafa, vai fazer mal. Que mais? O fumo não tem jeito. O fumo, eu gostaria de falar, pessoal, eu tenho que fumar pelo menos um cigarrinho por dia, vai fazer mal. Até mesmo porque o cigarro, só o que tem no cigarro já te faz mal. Mas o cigarro, só aquele movimento, ó, sei lá. Aí vai, né? Você pode ver que as pessoas que fumam, elas têm aquele código de barras bem marcado, ou mesmo que fumaram no passado, né? E mesmo assim, são hábitos. Mesmo as pessoas, por exemplo, do sul, quando as minhas alunas do sul, elas têm isso daqui um pouco mais marcado, e é por causa daquele canudo do chimarrão, né? Então, meu Deus do céu, como é que eu vou ficar sem meu chimarrão? Então, eu ensino algumas dicas, por exemplo, para você colocar aquele canudinho macio, um molinho, por cima daquele, né? Então, quando você for chupar, você não vai, até mesmo que você faz muito esforço, né? Então, marca mais. Então, você vai morder e vai chupar, vai sugar, né? Porque o chimarrão é um chá que faz bem, tá? Então, são coisas que a gente tem que estar tomando cuidado. Mas a coisa mais importante para vocês entenderem realmente, para ter esse tipo de transformação, pessoal, é você ter essa disciplina, tá? Então, alimentação, exercício e disciplina. E eu sei que é possível acontecer isso em tão pouco tempo, né? Então, logo que eu fiz a cirurgia, né, nos primeiros 2 semanas, tal, eu percebi aqui, principalmente, eu não podia nem tocar. Hoje eu já faço um pouco de massagem, faço a minha misturinha aqui para dar aquela super hidratada. Senti a diferença aqui, porque eu não conseguia dormir com o Colotop, né, que é o top que eu durmo. Então, tipo assim, você consegue ver a transformação no seu rosto, no colo, no pescoço. Aqui eu ainda sinto, tá, pessoal? Então, ó, eu já estou com algumas marcas. Não tem como, é inevitável. Eu não consigo fazer muita coisa no pescoço hoje. Mas eu sei que a hora que eu conseguir, né, voltar a fazer os exercícios aqui, eu já vou melhorar. Então, o que eu tô fazendo hoje, pelo menos para papada e contorno? Porque mesmo os exercícios que a gente faz, ó, por exemplo, aqueles que eu ensino, né, que aqui, ó, esse contorno, não consigo fazer muito, porque isso daqui tá completamente ligado ao, né, quando eu quero fazer esse exercício, puxa aqui toda essa região do pescoço, e aí me machuca, ainda dói, né? Então, para vocês verem, então, o que eu faço aqui hoje? Faço as minhas massagens, capricho nas massagens, tenho usado tape, né? Nem gosto muito de usar tape aqui, não é um lugar que eu gosto porque às vezes me dá um pouco de alergia, mas tenho usado, e eu tenho usado bastante o aparelho do V-Line que eu mostrei pra vocês, né? Esse daqui.
que eu uso todos os dias. Então isso daqui tem me ajudado. A gente sempre vai encontrar soluções quando a gente quer. E a gente também vai encontrar desculpas quando a gente quer, tá? Então, não existe, assim, eu sei que as pessoas falam, ali não tem como não ter tido algum procedimento. E eu posso garantir para vocês, pessoal, seria muita cara de pau da minha parte chegar aqui e falar para vocês, não, daquela foto para cá eu não fiz procedimento. Por que eu vou mentir? Né? Então, é assim, realmente não teve procedimento. Eu sempre falo para vocês, eu já fui rata de procedimento, já fiz muitos procedimentos antes. Procedimentos que eu falo assim, né? Botox, preenchimento, os lasers, Sculptra, não sei o que, já fiz. Mas eu não faço mais. E também não tem problema fazer, mas eu não faço mais. E aquela transformação que eu tive corporal de 90 dias, também não teve nada, a não ser a disciplina dos treinos e da alimentação e da suplementação. Então, se eu conseguir, pessoal, vocês conseguem. De novo, sem comparar. É assim, é você com você. Margot, eu tô me sentindo envelhecida, eu tô sentindo uma flacidez no meu rosto, né? O meu rosto derreteu de uma hora para outra, e são coisas que me falam, né? Meu rosto despencou de uma hora para outra, e sim, é uma coisa impressionante. O corpo não é de uma hora para outra. Aí não dá para falar, gente, de uma hora para outra eu engordei 10 quilos, de uma hora pra... Não, o corpo a gente vai engordando aos pouquinhos, né? Tudo bem, dá para engordar bastante um mês? Tá, você pode ver aquelas meninas que vão fazer intercâmbio, vai fazer um mês, fica um mês na Europa, um mês nos Estados Unidos e volta com 10 quilos a mais. Sim, é possível. Por quê? A alimentação errada, né? Mas a gente, na nossa idade mais adulta, assim, a gente não vai engordar de uma hora para outra. O que acontece é que se você não tem um hábito bom, você acaba engordando em torno de 2 quilos por ano. É isso que acontece, pessoal. Todos os anos você vai acrescentando 2 quilos no seu corpo. Quando você é generosa, tá, pessoal? E assim, por quê? Porque são algumas gramas por semana, né? Alguns quilinhos, algumas gramas por mês, e aí dá 2 quilos por ano. Aí o que acontece? Por que eu falo 2 quilos, tá, pessoal? Porque na verdade, se a gente for pensar em um ano, as pessoas engordam muito mais. Só que todo ano tem ou um casamento, ou umas férias, aí a pessoa faz a dieta para aquela ocasião, aí ela volta um pouco. Verdade ou não? Nossa, Margot, porque, gente, eu trabalho com isso há mais de 25 anos. Então, agora eu cuido do rosto, mas eu sempre cuidei de corpo. Então, é sempre aquela coisa assim, Margot, eu tenho um casamento, daqui a 3 meses eu preciso emagrecer. Então, vamos lá, vamos fazer a dieta. Emagrece. É impressionante, emagrece, fica bonita, não sei o quê. Acabou o casamento, ufa, né? Então, é isso que eu falo, pessoal, não dá para fazer a dieta para uma ocasião. A gente tem que mudar os nossos hábitos. Então, as pessoas falam assim, Margot, você é tão disciplinada, e eu coloco as coisas à noite, né, a máscara que eu faço, tudo. Gente, eu também tenho preguiça, tem dias que eu não quero, só que assim, como é uma coisa que eu já coloquei na minha vida, no meu dia a dia, como algo normal, como, por exemplo, escovar os dentes. Tem como as pessoas falarem assim, hoje eu estou com preguiça de escovar os dentes, acho que eu não vou escovar os dentes. Tipo assim, eu acho que tem alguma vez que você volta da festa e deita, né? Eu nunca pude fazer isso, porque senão a minha pele virava do avesso. Mas tem vezes que você desmaia, né? Mas, gente, isso é uma vez a cada 5 anos, 10 anos, sei lá. É impossível alguém fazer isso. Agora, escovar os dentes é um hábito que você já colocou na sua vida e que você não vai falar, nossa, hoje eu tô com preguiça de escovar os dentes. Não, né? Então, essa rotina que eu ensino aqui é algo que, assim, não é uma coisa assim, eu tenho que pensar, eu tenho que fazer, eu tenho... Ai, meu Deus, não, eu já incluiu na minha vida. Do mesmo jeito que eu como, que eu faço, escovo os dentes,
Se você me falar, então a atividade física é uma delas, a atividade física é uma das coisas assim que dá um pouco de preguiça. Quantas vezes a gente já falou, hoje eu não vou treinar não. É o normal, né? Isso eu já acho que é normal. Agora a massagem, essas coisas, pra mim, pelo menos, é uma coisa que já entrou na minha vida, então eu não tenho aquela coisa, que preguiça de fazer isso. Até mesmo porque eu deixo tudo de uma forma muito prática, e isso é muito importante. Isso é um dos segredos da coisa, né? Se você for pensar, eu tenho que preparar isso, preparar aquilo. Por exemplo, as máscaras que eu ensino, aquelas máscaras que você tem que preparar, tal. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho um dia bem corrido, tá, pessoal? Tem as pessoas que são mais do lar. Não que do lar não trabalhe, gente, pelo amor de Deus. A mulher do lar, a mulher que cuida da casa, eu acho que é o trabalho mais cansativo que existe, né? Mas às vezes, como ela tá em casa, tal, ela já coloca ali no dia dela e já faz a máscara à tarde e tal. Mas essas máscaras que eu ensino, a máscara clareadora, a máscara que a gente faz, isso daí eu, por exemplo, no meu caso, faço mais durante o final de semana, tá? A máscara de algo eu acho muito prática. Ela corta, colocou no rosto e ela faz um efeito muito legal. Mas eu também tenho as máscaras mais práticas, que é a máscara da Skin, bom, abri o tubo, papapá, adoro, né? E as máscaras prontas, que eu tenho, graças a Deus, uma geladeira cheia daquelas máscaras, porque todas as vezes que eu vou para os Estados Unidos ou que alguém vai, então sempre traz para mim. Então eu tenho. Então se você me perguntar, Margot, você faz máscara todos os dias? Eu acho que eu faço todos os dias. Se não for uma, eu faço outra, então eu faço todos os dias. E isso é um dos grandes segredos das coreanas. As coreanas fazem máscara todos os dias. É uma nutrição, tá? E aí, hoje, por exemplo, eu mostrei pra vocês, eu tenho aquele aparelho que eu ganhei dos meus filhos, que é da No Face. E, gente, eu peguei o hábito. Eu acho que como, principalmente depois da cirurgia, eu não pude fazer muita coisa, e eu comecei a sentir um pouco dessa flacidez, né? Então, na verdade, depois que eles me deram, né? E é um aparelho que você tem que usar todos os dias. E, na verdade, a maioria desses aparelhos que a gente compra tem que ser usado todos os dias. Essa é a diferença de um aparelho caseiro e um aparelho que você vai numa clínica, né? O aparelho de uma clínica, por exemplo, a potência é muito maior. O preço também, né? E aí você vai fazer a cada 6 meses, ou você tem que fazer, 4 sessões, uma vez por mês, né? Porque aquilo vai ativando o colágeno todo. Agora, esses aparelhos que vocês compram, que é muito mais fraquinho, se você não usar todos os dias, nem compra, porque não vai funcionar, né? Então, essa coisa de você ser mais natureba, né? Vou cuidar de mim de uma forma mais natural, vem esse bônus junto, gente, que é a disciplina. Então, se a pessoa não tem disciplina, né, e quer uma coisa mais prática, realmente não vai funcionar. Então eu entendo às vezes uma pessoa que não consegue acreditar nessas transformações feitas em casa, porque talvez na cabeça dessa pessoa não tenha como ela pensar que ela vai ser tão disciplinada. Agora, a partir do momento que eu sou uma pessoa disciplinada, né? E se você for disciplinada com as coisas que você gosta, você vai ser disciplinada com isso. E sabe por quê? Por causa do seu resultado. Então, uma das primeiras coisas que você tem que ter muito claro antes de começar essa transformação, seja corporal ou facial, é um motivo, tá? O como eu vou te ensinar. O como eu mostro aqui todos os dias. Eu mostro como você cuida do pescoço, cuida do rosto, faz mais. Isso é o como. Agora, o porquê, que é o motivo, eu não posso dar. O motivo é você que tem que ter. E quando, que nem, por exemplo, a pessoa que quer fazer uma dieta, perder peso para um casamento, isso é um motivo, né? Isso é uma motivação. Eu quero chegar no casamento do fulano, ou do meu filho, ou não sei o quê, ou meu casamento mesmo, magra, quero entrar no vestido. Então é uma motivação. Por isso que eu falo que a gente precisa ter essa motivação. Quando eu fiz a transformação, né, a minha motivação era, eu queria provar para mim mesma. Em primeiro lugar, não era para ninguém, eu queria provar para mim mesma,
uma pessoa que sempre foi disciplinada, sempre controlou o peso. Eu não estava feliz comigo, por mais que eu falasse, imagina, já tô ficando velha, 50 anos, tá ótimo. Era aquele diabinho e o anjinho. O diabinho falando isso, tá ótimo, você já controlou muito o peso. E o anjinho falando, não, você sempre foi disciplinada. Então era uma luta. Até que eu fui pro lado do anjinho. Então eu queria provar para mim mesma que eu conseguiria. E aí, em seguida, provar para qualquer pessoa que falava, é impossível, eu não consigo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, falar que era possível sim. Né? Então essa era a minha motivação. E pro meu rosto, a motivação veio depois. Eu não tinha assim, sinceramente, quando eu comecei a cuidar do meu rosto, eu não tinha aquela motivação, nossa, eu quero transformar o meu rosto. Porque eu não tinha muito um exemplo. Hoje vocês veem aqui no meu perfil, vocês veem a minha transformação, você vê a transformação das minhas alunas, né? Então, aí você consegue enxergar. Eu não tinha isso. Eu sabia que era possível e que isso era uma coisa muito comum para as coreanas, porque minha mãe sempre cuidou do rosto daquele jeito. Mas como a minha mãe não tem uma pele igual a minha, ela sempre teve uma pele boa, eu sempre tive uma pele oleosa, com muitos cravos, né? Então, a gente não era muito parâmetro. Minha mãe sempre foi magra, ela nunca teve problema de peso. Eu acho que eu postei meu pai, né? Então, a gente não era, eu não tinha assim muita comparação com ela. Eu sempre pensei, ela é diferente de mim, né? Mas o que me motivou a continuar e a fazer mais foi eu ver em mim os meus primeiros resultados, né? Eu comecei a ver aqui mudar, comecei a ver a minha pálpebra melhorar. Então, quando eu comecei a ver os primeiros resultados, as primeiras mudanças, é que me motivou a continuar, né? Então, sempre tem que ter uma motivação. E aí, hoje, é história, né? Porque eu vejo a transformação que eu fiz em mim, eu vejo o quão fácil é isso. Cara, não tem como. Né? Se eu for pensar, tudo bem, a Margot tem aquele aparelho high-tech, eu ganhei de presente. É bom? Sim, todo mundo pode comprar. Ao invés de fazer um botox, compra ele. Quanto ele custa? Sei lá, eu acho que deve custar $300, né? Faz uma economia, compra. Se é essa desculpa, não, eu não consigo porque a Margot tem aquele aparelho ou não. Eu não consigo porque eu não tenho tempo. Gente, isso pra mim não é desculpa, porque eu acho que todo mundo consegue entregar por dia 15 minutinhos pra você cuidar do rosto, né? Que é isso, é o que basta. É você ter um pouco de disciplina de manhã, né? 5 minutinhos para fazer a massagem, passar os cremes, à noite fazer, né, 15 minutinhos, durante o dia colocar uns exercícios. É uma prática muito fácil. Então, eu sempre falo que é a prova de desculpa. Vamos lá, pessoal. Ensina a gente a usar o autobronzeador. Esse autobronzeador que eu uso, pessoal... tô tentando lembrar o nome. Mas eu juro que eu vou colocar nos stories, tá? Caramba. Ele é muito prático. Ele é uma espuma... E ele vem com uma luvinha, então você não suja. Eu sempre usei autobronzeador, tá, pessoal? Sempre usei, sempre gostei. Mesmo quando eu tomava sol, eu acho que o autobronzeador tinha uma cor bonita. Então eu usava da Sephora. E uma que nem tem no Brasil. Tinha nos Estados Unidos e não sei que Katsu, né? Eles pegaram e era em spray. E eles mudaram. Agora é uma espuma, não é igual o que eu gostava. Então meus filhos... Essa vez não conseguiram comprar porque não tinha, mudaram e não vai ter mais. Não sei porque eles param de fazer coisa boa. Então eu uso esse, né? E então é legal porque vem uma luvinha e aí ela não deixa você manchar a pele, sabe? Então ele é bem legal. Gente, tô tentando lembrar o nome. Então, mas gente, isso daqui é autobronzeador. Não, aqui é maquiagem, tá, pessoal? Meu rosto é mais branquinho, mas aqui é autobronzeador. Que legal, pessoal. Bronzeamento de máquina, pessoal. Quando eu morei em Los Angeles, eu tenho que falar isso. Quando eu morei em Los Angeles, eu fazia. E, aliás, era uma febre naquela época.
Não sei se vocês lembram daquela época que a Adriane Galisteu vivia esturricada de morena. Ela tava laranja até. Ela fazia muito dessas máquinas. E era uma época assim, e mesmo no Brasil, virou moda. Gente, aquilo lá é um dos maiores pecados que a gente pode fazer para a pele, tá? São 10 minutos que você entra naquela máquina, ela queima todas as fibras, né? Mesmo o Trump, eu acho que, eu brinco, eu acho que o Trump tem uma máquina daquelas em casa e ele faz, porque ele tá sempre bronzeado de uma forma engraçada. Mas é péssimo, gente. Se existir, eu nem sei se hoje ainda existe, mas se existir, não façam, pessoal, porque acaba com a pele, acaba. Não vale a pena, vai tomar sol mesmo. Se você gosta tanto de sol, toma sol, coloca a viseira, taca protetor solar no rosto, coloca hipoglós para não queimar o rosto e bronzeia o corpo. O corpo vai ficar também mais envelhecido, principalmente aqui. Taca hipoglós aqui, né? E toma sol. Tomar sol de vez em quando, um sol saudável, não vai fazer mal. Se você fizer a coisa certa, nada vai te fazer tão mal. O que não dá é também tomar todos os dias aquele sol e tal, né? Gente, chá verde é vida, porque os orientais, por exemplo, né, eles tomam chá verde todos os dias. Eu tomo por dia, tranquilamente, uns 2 litros, 2 litros e meio. Inclusive, dentro aqui da minha xícara tem chá verde ainda, tá? É que era o restinho, à noite eu já tomo mais água, mas era o restinho da minha garrafa, então eu coloquei aqui. Eu tomo 2 litros e meio por dia, todos os dias de chá verde, há muitos anos. E chá verde é antioxidante. Então, o nosso corpo, ele vai oxidando, gente. O contato com o meio ambiente. De qualquer forma, o nosso corpo vai oxidando, né? Por causa dos radicais livres. E o chá verde, ele vai amenizando essa oxidação, esse envelhecimento das células. Então, ele é muito bom. E por ser chá, ele também acaba sendo um pouco diurético. Então, você não fica com essa retenção, né? Às vezes a pessoa não gosta de tomar água, eu não consigo tomar água, toma chá, né? Mas é chá puro, tá, pessoal? Nada de ficar colocando açúcar ou adoçante. Ó, essas perguntas, por exemplo, é possível conseguir eliminar essa flacidez do rosto só com ginástica? Gente, não existe você fazer uma coisa só e eliminar tudo. Mesmo que você coma super certinho, se você não fizer atividade física, você não vai conseguir ganhar massa magra, ganhar músculo no corpo. Ai, mas Margot, eu tô batendo a meta da proteína, tô comendo bem certinho. Mas precisa de músculo, pessoal. Então você tem que fazer os dois. Não adianta você só se exercitar e não ter a alimentação. Porque o que acontece? Você vai exercitar, você vai ganhar tônus, e aí como você não tem a proteína para sustentar, você vai perder. Aí você vai lá e vai ganhar. Aí você vai perder. Então, tipo, você vai conseguir, você sai da academia mais inchadinho, bombadinho, mas você não vai sustentando, você não vai acumulando, entendeu? É essa a diferença. E o rosto é a mesma coisa. Você faz o exercício para a bochecha, você vai sentir a bochecha um pouco mais levantadinha. Mas como você não tem a proteína, como você não tem a alimentação, ela murcha de novo. Aí você vai no outro dia, você vai pensar que todos os dias a gente tem que estar fazendo. Então é aquele exercício constante. Ainda mais no rosto, por ele ser músculos pequenos, repetições pequenas, poucas repetições, e você não põe peso, né? Então é só realmente a contração do seu rosto mesmo, né, que você ganha. Mas aí você faz e você, com a alimentação e a proteína, você vai deixando ela tonificada. Então você vai ganhando essa sustentação. E é isso que vai fazer com que você, né, levante, tá? Então, e outra coisa, gente, não pense que, ai, nossa, se eu fizer bastante eu vou ficar super inchada. Também não acontece. Ai, pessoal. Ai, legal. Quem que é? Regiane. Muito bom. Posso usar Kinésio todo dia? Não. Todos os dias não, pessoal. Dia sim, dia não, tá? Tem que respirar. Esse, por exemplo, é uma coisa pontual. Então, eu coloquei agora à tarde
deixei algumas horas, daqui a pouco eu vou tirar, vou fazer meu skincare, vou tomar banho, tudo. Então, ótimo. Aí tudo bem, se você vai colocar na testa também algumas horas, não tem problema. Mas aquele tape que eu ensino colocar no rosto todo à noite para dormir, todos os dias não pode, tá? Tem que descansar, o rosto tem que descansar. Ah, o tape deixa respirar? Sim, deixa respirar. Não é uma coisa que vai, né? Ai, nossa, será que eu tô fazendo mal? Não, não é, porque ele é hipoalergênico, ele é feito para a pele, ele é feito para a pele respirar, até mesmo do corpo. Mas mesmo assim, eu sempre falo, e sempre vocês têm que lembrar, isso é muito importante, tá? Eu vou terminar aqui falando uma coisa também que eu quero que vocês entendam. Nosso rosto e o nosso corpo, ele foi feito, o músculo foi feito para mexer. Todo músculo que não mexe atrofia, tá? Então lembrem disso. Por mais que vocês gostem de fazer coisas que ficam ali parado, não pode. Por mais que vocês façam, vocês têm que exercitar. Esse músculo tem que trabalhar, tá? Senão, o que vai acontecer? O que eu vejo hoje, tá? As mulheres, principalmente mulheres, elas estão ficando com uma flacidez no rosto cada vez mais jovem. E isso tem uma razão. Vocês podem perceber. Antigamente, eram pessoas mais, né, com mais idade que ficavam com o rosto flácido, ou dependendo também, né, dos hábitos. Mas hoje, as meninas mais jovens, cada vez mais jovens, estão ficando com o rosto flácido. E isso existe um porquê. Tá? Só que eu vou terminar aqui, pessoal, porque o incrível que pareça já passou uma hora. Só vou deixar um último aviso. Pessoal, transformação, a gente tá muito relacionada com flacidez, sustentação e flacidez. E aí, como eu sei que é uma das dores, né? Eu fiz uma enquete e realmente a maioria, disparado, a maior dor é flacidez, tá? Então, o que eu vou fazer? Semana que vem, vou fazer uma live de segunda a quinta, né? Então, é aquelas jornadas. Essa jornada vai chamar Jornada Anti-Flacidez, porque eu quero ter tempo para ensinar vocês, todos os dias de segunda a quinta, razões, causas, como você pode estar combatendo, né? Mesmo em forma de hábitos ou de exercícios. Então, eu convido vocês para fazerem parte dessa jornada. Tem que fazer inscrição, vai ser totalmente gratuito, né? Mas vocês precisam estar dentro desse grupo. E aí o link está lá na minha bio, tá? Então vai lá na minha bio, tem um link, Becansos, ok? Clica lá, vai aparecer vários links. Vai lá no Jornada Anti-Flacidez, entra. Se tiver esgotado, aguarda, porque aí vão abrindo novos grupos, porque é realmente muita gente, tá? Mas entra, porque vai chegar uma hora que vai esgotar e as vagas são limitadas. E de qualquer maneira, mesmo tendo a live, vai precisar estar dentro do grupo, tá bom? Então não percam, pessoal. É baseado em muitos estudos, tá bom? Eu não tô só aqui falando de massagem e exercícios. Tudo que eu falo pra vocês aqui, eu estudo muito, tá? E não só aqui, mas principalmente com coisas e professores e médicos coreanos. E vocês sabem que os coreanos, eles são muito, muito avançados em matéria de pele, de skincare, né? E principalmente esses cuidados que a gente tem com o rosto. Vocês sabem disso, né? Então, a gente vai ter essa jornada semana que vem. Então, aguardo vocês. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal. Até semana que vem, segunda-feira, tá bem? Às 8 horas. Beijinhos, pessoal. Boa noite. Que Deus abençoe a todos.